Olá pessoal, graça e paz para todos vocês. A partir de hoje daremos início ao novo trimestre do ano de 2021 e a lição de número 1 tem por tema "E deu dons aos homens". Esse tema, na verdade, tem por base o texto que se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 8, que inclusive é o nosso texto áureo. Muito bem. Aqui em Efésios 4:8, Paulo cita o Salmo 68, mais especificamente o verso 18. E ao citar, fazendo uma aplicação, na verdade Paulo apenas estava seguindo uma interpretação rabínica dessa citação ou dessa citada passagem. Interpretação essa conhecida como Targum. Os Targuns são as traduções ou as interpretações aramaicas dos textos do Antigo Testamento hebraico. Ora, o Targum, a respeito dessa passagem específica, explica as palavras do salmista como se referindo a Moisés, que recebeu a lei no Monte Sinai, a fim de dá-la ao povo de Israel. E assim, o que foi dito sobre Moisés pelos Targuns é aqui aplicado pelo apóstolo Paulo a Cristo. O costume prevalecente de que o vencedor dividia o despojo é também conhecido nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, Abraão, ao derrotar Quedorlaomer e seus aliados, tomou o despojo com a intenção de distribuí-lo, por exemplo, a Ló, que havia perdido, a Melquisedeque, o dízimo, e a Aner, Escol e Manre, suas partes que lhe cabiam. Não recebeu também Davi o despojo a fim de reparti-lo de acordo com 1 Samuel 30? Os inimigos de Israel também tinham o hábito de dividir o despojo, primeiro tomando e em seguida distribuindo. E é assim que, sob a direção do Espírito Santo, o apóstolo Paulo faz exatamente essa aplicação, pois, como uma espécie de tradição ou costume, vimos que o vencedor recebe os despojos com o propósito de reparti-los. O ato de dar está implícito o ato de receber, e como resultado de ter consumado a obra medianeira, Cristo voltou para o céu em triunfo. De acordo com Atos 2, Pedro, no dia de Pentecoste, lembrou o seu auditório de forma muito distinta essa façanha ao dizer que, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele, Cristo, isto é o que vocês veem e ouvem. Ora, Cristo recebeu a fim de dar, ganhou a fim de premiar. E foi exatamente isso que ele presenteou à sua igreja com dádivas, pois, diz o texto, e deu dons aos homens. E por falar em dons, a forma singular da palavra dom, no grego, charisma, é usada pelo apóstolo para referir-se não somente à redenção ou salvação, como, por exemplo, vemos na expressão dom gracioso de Deus, que encontra-se em Romanos capítulo 5 e o capítulo 6, mas também como um dom que capacita o cristão a realizar sua adoração, ou ainda como um dom especial que capacita o cristão a cumprir certos ministérios particulares na igreja. Em seu sentido geral, o termo dom tem mais de um emprego. Se não vejamos, há os dons naturais, também vindos de Deus, por ocasião da criação, como por exemplo a água, a luz, o ar, o fogo, a vida, a saúde, os alimentos e por aí vai. Há também os dons concedidos por Deus na esfera humana, como por exemplo os talentos, os dotes, as aptidões, as virtudes, as qualidades, as vocações inatas e outros tantos. Os dons que iremos abordar neste trimestre são meios pelos quais o Espírito revela o poder e sabedoria de Deus através de instrumentos humanos. Já vimos que nas Escrituras, os dons didaticamente apresentam-se basicamente em três categorias gerais, que são os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviço. Os dons de serviços, listados pelo apóstolo Paulo em Romanos 12, são 5. Ministério, exortação, repartir, presidir e exercer misericórdia. Já os dons espirituais listados por Paulo em 1 Coríntios 12 são 9. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. E a epístola de Paulo aos Efésios classifica em 5 os dons ministeriais, os quais são
apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Como eu já disse no vídeo de apresentação, que levando-se em consideração a repetição e o debate acadêmico-teológico em relação a alguns dons nas listas disponíveis, temos cerca de 19 dons para estudarmos. No entanto, este número pode variar se, por exemplo, considerarmos o presidir de Romanos 12 e o governos de Efésios 4 como se tratando de dois dons diferentes, e se estes se desdobrarem em presbíteros e diáconos, o número varia ainda mais. Este mesmo raciocínio pode ser aplicado ao dom de doutor ou mestre de Efésios 4 com o dom de ensino de Romanos 12. No Antigo Testamento, podemos observar alguns exemplos ou ainda ideias remotas daquilo que viria a ser conhecido mais especificamente como dons do Novo Testamento. Como um primeiro exemplo da ideia de dons no Antigo Testamento, vemos o dom da palavra do conhecimento, o qual pode ser percebido no caso da escolha de Saul para ser rei de Israel. A narrativa mostra a riqueza de detalhes revelada ao profeta, dando a ele o conhecimento de toda aquela situação. Há também casos em que se evidenciou o dom de discernimento de espíritos, como por exemplo o fato de o profeta Eliseu saber detectar as intenções ambiciosas que estavam no coração de seu aluno e ajudante Geazi, ao mentir em nome do profeta, dizendo que ele havia mudado de ideia e que aceitava sim o dinheiro oferecido por Naamã. Quando o rapaz chegou à casa do profeta, esse foi desmascarado. Como um exemplo da ideia de dom da fé no Antigo Testamento, basta lembrar do que foi capaz o profeta Elias diante do rei Acabe, dizendo que não choveria senão segundo a sua palavra. O caso de Naamã, que teve de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado da lepra, é um típico exemplo da ideia do dom da cura no Antigo Testamento. Há também um caso de uma interpretação de língua estranha no Antigo Testamento. No banquete dado pelo rei Belsazar, foi servido vinho nos utensílios que foram trazidos do templo em Jerusalém quando o rei Nabucodonosor o destruiu. Enquanto o rei fazia sua festa no ambiente de pura orgia, apareceram os dedos de mãos de homem escrevendo na parede. Apavorado, o rei mandou chamar os seus sábios para que decifrassem as palavras, mas ninguém foi capaz de fazer aquilo. A rainha lembrou-se então de Daniel, que ao se apresentar diante do rei, veio a ele a interpretação daquela língua estranha. A língua era estranha, porém, foi escrita e não pronunciada, como seria o caso da glossolalia. Poderíamos descrever mais exemplos, pois todos os dons do Novo Testamento, exceto o dom de línguas, podem ser vistos na Antiga Aliança. No entanto, por agora, estes já servem de exemplos, de vislumbres dos dons divinos que havia no Antigo Testamento. Muito bem, dando continuidade agora ao segundo tópico, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Observamos que Paulo, havendo terminado as grandes considerações doutrinárias da fé cristã aos romanos, dá início à segunda grande divisão da epístola, chamada de seção prática. A seção prática da epístola aos romanos, embora dirigida às necessidades particulares da igreja cristã de Roma, também é suficientemente geral para ter aplicação universal aos cristãos de todos os séculos. Entretanto, temos no início dessa seção prática a explicação sobre o uso de certos dons classificados didaticamente de dons de serviço. Paulo apresenta também no trecho de 1 Coríntios 12, agora no tocante aos dons espirituais, uma exposição muito mais completa e particularizada à igreja de Corinto. Da mesma forma, esta exposição serve para a igreja de hoje. Já os 5 cargos de ministério enumerados em Efésios 4:11 por Paulo são os dons que Cristo deu para o fortalecimento e aperfeiçoamento de sua igreja. Mais detalhes sobre estas 3 classificações serão acrescentadas nas próximas lições, mais especificamente a partir da 3ª até a 13ª.
E vamos avançando. Agora, o terceiro tópico. Corinto era uma das importantes cidades gregas, a qual, nos dias do apóstolo Paulo, havia superado a Atenas quanto à importância política e comercial. Embora a cidade de Corinto não fosse um centro intelectual como Atenas, Alexandria ou mesmo a cidade de Tarso, mesmo assim contava com seus filósofos andarilhos em grande abundância e a própria cidade se orgulhava de sua herança intelectual. Infelizmente, essa cidade se tornou conhecida por suas concupiscências e por suas cobiças. Seu comércio promovia a sua cobiça, enquanto que seus cultos pagãos promoviam a concupiscência da cidade. Sua vida religiosa contava com diversos cultos idolátricos, dentre os quais se destacava a adoração imoral de Afrodite, culto esse que se caracterizava pela imoralidade e pela prostituição religiosa. Havia em Corinto, dedicadas a esse culto a Afrodite, cerca de 1000 prostitutas religiosas, e isso atraía um grande número de peregrinos vindo do exterior com o propósito declarado de se dedicarem à adoração religiosa. A Bíblia diz que devemos servir uns aos outros de acordo com o dom de cada um, que cada um recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. No entanto, não era o que estava sendo praticado pelos membros da igreja de Corinto. Paulo estava muito familiarizado com a situação da igreja em Corinto, e ali havia muito abuso quanto aos dons espirituais. Para você ter uma ideia, nos cultos da igreja de Corinto, a desordem era tal que tornou-se um embaraço para o progresso espiritual dos cristãos, pois ali havia dissensões, ali havia imoralidade, ali havia intemperança, enfim, ali havia todo tipo de carnalidade. Mas o que ocorria ali na igreja de Corinto era, na verdade, um mau uso dos dons espirituais, e isso por algumas razões, como por exemplo o fato de eles serem ignorantes quanto a essas capacitações sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo. E como consequência disso, eles rivalizavam-se a ponto de alguns acharem que o dom de línguas era o mais importante. Mas independente de todo esse cenário da igreja de Corinto, que deixou para alguns uma má impressão no trato dos dons espirituais, a verdade é que esses dons dizem respeito a nós também nos dias de hoje, diferentemente do que pensam os cessacionistas. Mas afinal de contas, quem são os cessacionistas? Os cessacionistas são os que negam a atualidade dos dons do Espírito Santo, além de não apresentarem nenhum texto bíblico convincente de que aquelas atividades do Espírito Santo cessaram ainda, não reconhecem a importância e a necessidade da ação poderosa do Espírito Santo para a vida da igreja enquanto ela viver neste mundo. O trecho de 1 Coríntios 13:8 não pode ser usado como texto de prova do ensino de que, supostamente, os dons espirituais desapareceriam dentro da era cristã, pois o versículo 10 do mesmo capítulo, como também Efésios 4:13, mostra que somente quando vier o que é perfeito é que finalmente será eliminada a necessidade dos dons espirituais. Ora, isso vai de encontro aos argumentos distorcidos dos cessacionistas, que pretendem eliminar os dons miraculosos como se os mesmos houvessem desaparecidos quase imediatamente depois da era apostólica, os quais supõem encontrar base bíblica em 1 Coríntios 13:8, de que esses dons eventualmente cessariam. Como os cessacionistas não dispõem de textos bíblicos que apoiem sua posição, diferentemente dos pentecostais, apelam para a hermenêutica o tempo todo, alegando que os pentecostais são paupérrimos nessa disciplina. No entanto, a necessidade da hermenêutica como única saída para a opção da descrença é tanta para os cessacionistas que eles não percebem que a colocam em nível de canonicidade ao lado da própria palavra de Deus, como se a hermenêutica também fosse uma ciência exata
isenta de subjetividade. Bom, é verdade que os dons espirituais cessarão, mas o tempo é definidamente determinado em 1 Coríntios 13:10 e em Efésios 4:13. Ou seja, eles cessarão no fim da presente era da graça, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Portanto, enquanto não vier o que é perfeito, ou seja, enquanto não se dá a volta de Cristo, os dons continuarão existindo, pois somente a volta de Cristo fará cessá-los e não o término ou fechamento do cânon neotestamentário, como dizem os sensacionistas. E continuando a falar dos dons, de maneira alguma eles são merecidos, adquiridos por esforço ou conquistados. Muito menos pode-se associar a eles qualquer glória. Devemos sim glorificar unicamente o Espírito que livremente concede e dota os cristãos com esses dons. Nenhum dom é dado para nutrir uma sensação de orgulho ou de interesse próprio. Cada dom é dado para ser usado e em benefício dos outros. Paulo está sugerindo indiretamente que o exercício dos dons em Corinto precisava focalizar-se no interesse do próximo. Eles não devem ser usados para vantagem pessoal e egoísta, não. E o fruto do Espírito conserva o portador do dom em humildade, pois a Bíblia diz que o amor não se ensoberbece. Um dos maiores perigos que cercam os que usam os dons é a soberba. Mas o fruto do Espírito, o amor, impede que os dons sejam usados por interesse próprio, pois a Bíblia também diz que o amor não busca os seus interesses. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui. Se essa aula te ajudou, então não esqueça de compartilhá-la. Um abraço e até a nossa próxima aula com o tema O Propósito dos Dons Espirituais.